gente vê uma coisa que Pedro, ele tinha ainda aquele, né, judaísmo dentro dele, aquela coisa de, né, nós somos os eleitos, não pode se misturar. E ali Deus manifesta ali de uma forma, ali, através daquele centurião, uma coisa que Pedro ficou maravilhado. Agora eu sei que Deus realmente escuta, né, homens em todas as nações. Desde que tenha, né, um coração que está se voltando, né, para ele, né, realmente. Então, Cornélio? Exatamente. Então, para ele, para os judeus, eles tinham uma dificuldade com isso. Eles achavam que Deus só ouvia eles, né? E nós somos o povo escolhido. Deus não tem nada com esse povo aí. Esse povo é gentil, esse povo não tem nada com Deus. E você vê que isso leva-nos ao quê? A pensar que nós também somos assim às vezes. Deus só fala com a Assembleia de Deus. Irmão Márcio, e até aí, Pedro ainda continuava incrédulo com os gentios, né? Porque Deus mandou ele ir até a casa de Cornélio e ele se negou. Deus deu uma visão a ele. Exatamente, ele ainda tinha dificuldades, Pedro ainda tinha uma certa dificuldade de aceitar, né? Que realmente, né, Deus tinha, né, propósito, né, com outras pessoas. Pedro ainda tinha esse problema, né, com ele ainda, né? E é porque ele estava lá junto lá da mulher samaritana na época. Exatamente, ele viu, né? Ele viu aquilo lá tudo e mesmo assim. Mas Pedro estava junto? Claro, os discípulos estavam lá, os 12. Os discípulos não foram comprar com Não, quando eu voltei, encontrou Jesus lá com eles. Lá. Então, irmãos, vamos agora para o segundo tópico aqui. Entendeu? Que fala sobre. Só para deixar claro, então ficou claro, né? Sobre aquilo lá, sobre o falar línguas externas na igreja, né? Não é pecado, mas não. Escuta, não é pecado e nem é errado. Mas você, como crente ensinado, tem ordem. Não, você vai obedecer o quê? A palavra de Deus. Não, eu ainda. Você não vai obedecer homens. Não. Você vai obedecer a palavra de Deus. A sua vontade só. Peraí. Irmãos, há uma diferença em obedecer ao homem e obedecer à minha vontade. E muito grande na diferença de obedecer a Deus, obedecer ao Espírito Santo. Jamais uma pessoa, quando o Espírito Santo vem a ele vai ter domínio de dizer não aceito, não quero. Não é isso. Não vai ter. Então, se vem, que pode estar o maior eloquente do mundo, trazendo a palavra mais forte, que quem move a gente é realmente a essência da palavra. Então, é realmente ela, e ela que nos traz o Espírito Santo. Irmãos, eu vou citar aqui, que eu não gostaria de citar nomes, mas eu vou citar nomes da nossa própria igreja, que aí eu não vou mexer com a igreja de ninguém. Mas quando o nosso pastor Elias trazia muitas pessoas aqui que Deus usava na palavra, a igreja se movimentava, parecia um carnaval. E quem era que dizia que ele ali estava errado? Não, a gente, muitas vezes o pregador parava de falar para poder escutar os irmãos falando que nem andorinhas, que nem cântico de andorinhas. Nós fomos criados, nós nascemos dentro desse movimento. Parava. Eu estou falando, é isso, porque é ordem. Mas a gente não pode deixar de falar. Se Deus mandar, se Deus usar, nós não podemos parar, nós não vamos parar. Mas Deus vai estar falando lá e aqui? Não. Não, o pastor para, muitos e muitos param, outros não. Os nem entendem isso. Só dar um exemplo do que ele está falando que ele lá. Teve um dia, 3 dias de conferência na igreja. O pastor veio de fora. Veio super lotado, um mundo de gente na igreja. E ele começou a palavra, quando começou a pregar, já no segundo ponto da mensagem, levantou-se alguém em línguas na igreja. Aí a igreja incendiou. Ele de lá, com autoridade, repreendeu aquela pessoa e houve lá, pense no gelo que aconteceu na igreja. O cara vem com a igreja pentecostal e manda alguém repreender, está falando em línguas, e repreendeu, não foi Carlos, repreendeu mesmo lá o diabo na pessoa. Causou mais escândalo ainda. E ele calou e continuou a mensagem. E ele disse: irmãos, quem orou por mim durante um mês aqui para essa conferência? A igreja toda levantou as mãos. Muito bem. Quem orou quando eu cheguei aqui? Todo mundo levantou a mão. Então,